Nesse episódio de Resenha Global, nós estamos aqui com o entrevistado, o professor Thiago Babo. Muito obrigado, professor. Thiago Babo é doutor e mestre em Ciência Política pela Universidade de São Paulo e bacharel em Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É pesquisador do Núcleo de Pesquisa em Relações Internacionais e co-coordenador do Centro de Estudos em Conflito e Paz. Hoje, como foco do nosso episódio, nós temos o tema videogames e diplomacia cultural. Os videogames cada vez mais emergem como potenciais veículos de diplomacia cultural, alcançando audiências globais e transcendendo fronteiras. Black Myth, que é o foco do nosso episódio de hoje, é um exemplo disso. Desenvolvido pela Game Science, este RPG de ação se inspira na clássica Jornada ao Oeste, um romance mitológico escrito por volta de 1570, durante o período da dinastia Ming, baseando-se na peregrinação do monge Xuanzang para a Índia, em busca de escrituras sagradas do budismo, e conta a história da lenda chinesa de Seokong, o Rei Macaco. Esse jogo não apenas oferece gráficos impressionantes e um sistema de combate desafiante, mas também recria locais históricos e mitológicos da China, promovendo a cultura e as tradições chinesas de maneira autêntica. Professor, o senhor já ouviu falar do jogo do Rei Macaco? Já ouvi falar, mas infelizmente minhas habilidades como jogador estão muito restritas ao passado apenas. Ao passado? Ao passado só. Bom, o Rei Macaco é um personagem icônico da mitologia chinesa. Nascido de uma pedra encantada, possui habilidades extraordinárias, como transformação e voo. Sua arrogância, porém, o leva a desafiar os céus, resultando em 500 anos de aprisionamento por Buda. O macaco, então, acompanha Xuanzang em uma missão espiritual buscando humildade e disciplina. O jogo reflete valores budistas, taoístas e confucionistas. Os videogames se tornaram uma das formas de entretenimento mais populares do mundo, atingindo centenas de milhares de pessoas. Este alcance permite que os videogames transcendam fronteiras culturais, políticas e geográficas, difundindo não só entretenimento, mas também valores culturais, narrativas e identidades. Professor, no âmbito das relações internacionais, academicamente, como que as formas de entretenimento, como videogame, cinema e outras mídias, são interpretadas? Isso pode entrar no conceito de soft power? Bom, Fernando, entrando nesse quesito de cultura e entretenimento, inicialmente, como você perguntou nas questões acadêmicas, a área de relações internacionais tinha muita dificuldade de entender esses elementos culturais como um todo, tá? Óbvio que há suas exceções, mas tradicionalmente havia uma certa resistência a esse tipo de análise. As relações internacionais, acima de tudo, estão muito preocupadas com aqueles instrumentos que a gente chama de instrumentos materiais de poder, ou seja, quantas armas você tem, quantos soldados você tem, coisa do tipo, tá? A partir dos anos 60, anos 70, há uma abertura, digamos assim, para análises cada vez mais sofisticadas em relação ao papel da cultura, de elementos culturais como um todo e o impacto disso nas relações internacionais, tá bom? Uma interpretação possível diz respeito ao fato de que, com o advento das armas nucleares, muitos estados perceberam que havia uma, digamos assim, dificuldade de fato de colocar seu poder material em campo de batalha, devido à preocupação de que esse conflito possa escalar para um conflito nuclear. Então começou a se pensar ou se dar mais valor, digamos assim, a outros instrumentos de poder. E aí começa então uma discussão sobre como a cultura entra enquanto um instrumento de poder, tá? Especificamente falando, a ideia de soft power era uma ideia que vai ter muito espaço ali nos anos 70, anos 80 nos Estados Unidos, né? São dois autores muito famosos que colocam isso no debate, levam isso adiante, que é o Robert Cialdini e o Joseph Nye. Há um certo problema ao se utilizar o conceito de soft power, porque há sempre um pressuposto do ator racional, antes de a gente entrar nesse assunto. Os autores do Nye e do Cialdini, eles vão sempre diferenciar essa ideia do hard power e o soft power. Então, no hard power, está muito mais esses instrumentos materiais de poder, né, muito ligado ao âmbito militar, digamos assim, e o soft power seriam esses elementos diversos, onde a cultura ou até questões econômicas, veja que hoje a gente discute muito a questão de freios econômicos, de sanções econômicas enquanto instrumentos de poder,
que hoje isso é algo muito comum de ser discutido, mas nem sempre isso foi uma realidade. Então, todos esses instrumentos que não fossem instrumentos militares entrariam então no soft power, tá? E aí muitos então foram pesquisar a questão da cultura enquanto um elemento de soft power. O ponto é, dentro da tradição teórica do Niall Gavin, isso pressupõe um ator racional, um ator político racional, que se utiliza de instrumentos soft, pode ser a cultura, para conquistar algum objetivo ou para impor algum interesse político, né? Então, por exemplo, em aula eu costumo usar o exemplo dos 3 porquinhos. Então, os 3 porquinhos é um grande instrumento de soft power. Então, o governo americano, pós-crise de 29, precisava implementar a política do New Deal. O New Deal estava muito associado às leituras econômicas do Keynes, onde, né, a base da reconstrução econômica estava num gasto público excessivo com construção civil. E isso era uma coisa que dava, digamos assim, um olhar negativo em grande parte da população americana. Então, o governo do Roosevelt, que era o presidente americano, contrata a Walt Disney para realizar uma peça cultural, Os 3 Porquinhos, para mostrar a importância do gasto na construção civil. Por isso que o porquinho que faz a casa de alvenaria é o porquinho que se safa, né, do lobo mau, digamos assim. Tanto que até a melodia, Quem Tem Medo do Lobo Mau, é uma melodia utilizada pelo Roosevelt na campanha do New Deal. Então ali há um soft power, então há um ator político racional se utilizando de um instrumento cultural para impor uma vontade política. Para a gente afirmar que esse jogo em particular é um soft power, eu precisaria entender se há um interesse por parte de um ator político, no caso, por exemplo, o governo chinês, em utilizar esse jogo enquanto um instrumento político, certo? Então isso é a particularidade, digamos assim, da teoria do soft power, embora há uma série de outras abordagens nas relações internacionais, a própria teoria crítica, pós-estruturalismo, o próprio construtivismo, que vão analisar a cultura com diferentes olhares, né? E vão entender, sim, o papel da cultura enquanto fundamentação ou construção de um poder social, mas aí não necessariamente pressupõe esse ator racional. Então, para responder se isso é ou não soft power, a gente tem que entender a relação desses atores políticos com a produção e disseminação do jogo. Isso é uma coisa, certo? Agora, a gente pode muito bem discutir que há, a partir desse jogo, um ganho político, né, à sociedade chinesa, inclusive muito relacionado a uma série de outras políticas provenientes do Estado chinês em relação a uma preocupação com a imagem da cultura chinesa perante as relações internacionais, tá? Também é interessante apontar que a região do extremo asiático vai ser uma região, recentemente, que vai ter grandes preocupações com essa parte cultural. Hoje a gente consegue, inclusive, até analisar pelo soft power, a ideia que tanto uma Coreia do Sul quanto o Japão se preocupem em construir casas de cultura em diferentes regiões do mundo, um pouco com essa preocupação, de conseguir, a partir daí, fazer com que haja uma maior aceitação, digamos assim, de sociedades ocidentais àqueles países orientais. Sempre que nós tratamos da China, é uma situação mais delicada e mais sensível, principalmente no cenário mundial de hoje. As mídias e empresas de tecnologia são fortemente influenciadas pelo governo chinês, assim como diversos setores do país, setores privados do país. Na questão dos videogames, de algumas empresas de tecnologia e de mídias e entretenimento, o governo chinês possui o que são chamadas ações de ouro, que lhe dão poder para influenciar algumas decisões. O jogo, a princípio, ele tinha um pequeno financiamento e um pequeno grupo de desenvolvedores. Até que uma empresa chamada Tencent passou a financiar a produção desse jogo. A Tencent, ela é dona de uma outra empresa, de outro produto, que é o WeChat, que já vende algumas situações problemáticas de censura e de restrição, principalmente de palavras, como, por exemplo, nesses últimos 5 anos, pandemia, Covid e algumas situações que são desagradáveis para o governo chinês. Além disso, tem o caso da supervisão de dados. O governo chinês ele tem acesso aos dados dos usuários, o que é uma grande problemática para os usuários que se sentem desprotegidos. Nesse caso, uma empresa que não é estatal,
que não tem um financiamento direto do governo chinês, mas que opera dentro do modelo chinês, onde os interesses do Estado se sobrepõem aos interesses de setores privados, como é que a gente pode observar essa situação? Afinal, o jogo ele pode ser considerado um soft power indireto, não um modelo tradicional? É que aí o indireto ele já tira um pouco o próprio sentido do soft power. Veja que em nenhum momento estou querendo dizer que não há uma relação entre poder e cultura a partir do jogo. Isso é claro, até os ganhos culturais que isso irá trazer para a sociedade chinesa como um todo. É só uma questão de uma preocupação científica de a gente entender se há ou não há essa relação direta, né, do governo chinês com a empresa na produção do jogo nesse sentido. Agora, uma coisa que a gente pode conversar sobre há uma preocupação recente, vamos dizer assim, 2, 3 décadas, por parte de países como a Rússia e a China, de se atentarem à forma como países, vamos dizer, ocidental, agora uma categoria muito difícil de trabalhar, mas como países ocidentais representam a sua sociedade, então, como um país ocidental representa a sociedade chinesa, a sociedade russa, a partir de elementos culturais. Então, por exemplo, o governo chinês, ele chegou até a criar uma lei em relação ao cinema, outra forma de entretenimento, né, com grandes lucros, digamos assim, onde filmes precisam ser previamente filmes estrangeiros precisam ser previamente aprovados pelo governo chinês. E um dos grandes elementos de recusa ou de censura do governo chinês é quando há alguma representação negativa ou estereotipada desses filmes ocidentais sobre a população chinesa. Teve um caso emblemático do filme Homem de Ferro 3 da Marvel, onde havia ali um personagem chamado Mandarim, que nos quadrinhos é um personagem de origem chinesa, muito estereotipado, né? E no filme eles fizeram uma versão completamente diferente, com um ator britânico, porque eles não queriam perder o mercado chinês, né? E o filme, obviamente, passou na China sem nenhum problema, porque teve essa recusa, né? Antes da pandemia teve a questão do seriado Chernobyl, feito pela HBO, que é o seriado que retrata, né, o desastre de Chernobyl durante o período soviético, e vai colocar ali muito do desastre e da dificuldade de contenção logo após o acidente como culpa, digamos assim, da burocracia estatal soviética, né? E os russos responderam, acharam aquilo um absurdo, que a história não era bem assim, e até tinham prometido fazer uma versão própria disso. Então hoje, né, se a gente for a minha geração, aquela geração dos anos 90, que assistia a Sessão da Tarde, com uma série de filmes que tratavam a Guerra Fria com aquele estereótipo do russo ou do chinês de uma forma muito pejorativa, e aquilo não gerava um problema nesses países, hoje há uma preocupação maior desses estados, desses governos, de garantir que não haja uma representação muito estereotipada, muito pejorativa, a partir de filmes ocidentais. E aí, de fato, a gente está discutindo aqui o papel e a importância da cultura nas relações internacionais, e aí em diferentes instâncias. Então, faz sentido uma presença cada vez mais massiva do governo chinês e empresas chinesas que estão lidando com questões culturais ou de representação do povo chinês e que terão necessariamente um impacto global. Uma coisa é você fazer um jogo, né, que inclusive não tem tradução, será um jogo em chinês. O mercado de jogos de celular na China é um mercado muito forte e muitos desses jogos não chegam para o mundo inteiro. E não é uma preocupação, não tem tradução, né? Inclusive não ter tradução já demonstra que não há ali uma tentativa, um interesse de internacionalizar o jogo, digamos assim, né? Então, como esse jogo já foi feito para um público global, então faz sentido uma preocupação maior do governo chinês em garantir que ali haja, né, uma representação mais fidedigna da sociedade chinesa, da cultura chinesa, tirando um pouco desses, para combater um pouco desses estereótipos, por exemplo, né? E aí também a gente não pode esquecer, você mencionou a questão da pandemia, muito das produções culturais, muito das redes sociais foram disseminar essa ideia, que depois a gente descobriu que é mais uma famosa fake news, de que na verdade o coronavírus está sendo um vírus criado pelo governo chinês, coisa do tipo. Então, todas essas imagens negativas têm um impacto muito nocivo, né, para a China como um todo. Então, por isso que é uma preocupação crescente, não somente do governo chinês, outros governos estão lidando com força em relação a isso, para evitar, né, essas imagens deturpadas da sua sociedade. Como a gente pode ver no próprio jogo, ele incorpora músicas e dialetos locais,
nessa tentativa de criar uma nova imagem da China para o estrangeiro, que é muito bem sucedida. A China cada vez mais investe em tecnologias, em mídias, e esse jogo é um grande exemplo disso, uma vez que ele foi lançado em 19 de agosto, ele teve 94% de avaliações positivas e vendeu 10 milhões de cópias em 3 dias, alcançando 18 milhões de cópias em 2 semanas. E a pergunta final que eu gostaria de deixar é: qual é o futuro das mídias com enfoque nos videogames, nas relações internacionais e nessa difusão de valores e na criação de imagens para países? Olha, eu acho que cabe muito mais a vocês, a geração que está se formando, digamos assim, a começar a pegar isso enquanto objeto de investigação. De fato, isso é uma coisa que a minha geração de formados em relações internacionais é uma geração que teve muita dificuldade de lidar com certos elementos culturais, e a questão, né, da expansão do mercado de videogame é uma coisa ainda mais recente, né? Mas o último dado que eu vi sobre aquele jogo do Homem-Aranha, por exemplo, mostrava que o jogo lucrou muito mais do que os filmes do Homem-Aranha, por exemplo. Então a lucratividade da indústria de videogame é muito alta. Então, obviamente, isso vai fazer com que novas indústrias, né, no sentido de que países que até então não tinham desenvolvido uma indústria local de videogames passam a querer se utilizar disso. E aí, obviamente, com, né, a maior atenção dada a esse setor, você começa a atrair interesses políticos maiores. E aí você começa a ter esse tipo de relação mais íntima, digamos assim, né, entre a política e a produção que no fundo é isso, são produtos culturais. São entretenimentos, obviamente, são produtos de entretenimento, mas eles acabam levando questões culturais. Então, por isso que é interessante ver essa preocupação por você retratar a China de forma mais fidedigna em termos históricos, de você apresentar questões culturais muito mais latentes ao que é a tradição chinesa, essa preocupação em recriar a arquitetura histórica. Então isso se torna cada vez mais, né, uma preocupação latente, o que antigamente era completamente ignorado, né? Uma notícia recente que eu vi em relação, não vou saber o nome da empresa, peço desculpas, acho que é a Ubisoft, que está criando um jogo do Assassin's Creed que passa, se eu não me engano, num Japão também histórico, né? E esse jogo, acho que tinha uma data de lançamento, que foi agora postergada, e um dos motivos que as versões iniciais mostravam falhas históricas, principalmente em termos arquitetônicos, que chamou a atenção do público, né, no sentido negativo. Então a empresa pediu desculpa, pediu um prazo maior para a entrega do produto final e se comprometeu a corrigir essas questões histórico-culturais. Isso porque é uma empresa que não é japonesa, tentando recriar então questões culturais de uma outra civilização. Por isso que é interessante essa empresa do jogo que a gente está discutindo, porque aí de fato, né, tá reproduzindo a própria cultura, digamos assim, os próprios elementos culturais. Mas esse é um campo que a gente precisa investigar com maior força. Tá? A gente não tem muita informação sobre e tem, né, espaço, digamos assim, para isso. Costumo conversar nas aulas de segurança sobre como os videogames estão sendo utilizados, principalmente videogames de guerra, estão sendo utilizados pelo governo americano para treinar os seus soldados que irão operar, né, os ladrões, coisas do tipo, essas coisas mais tecnológicas em campo de batalha. Então hoje as formas como os videogames vão se inserir na política internacional são bem múltiplas, mas a gente precisa investigar, a gente precisa fazer pesquisa sobre. Mas para fazer pesquisa a gente tem que ter interesse, né? Então só o fato de hoje a gente estar aqui discutindo isso já demonstra que a sua geração tem interesse em discutir isso, que é importante e necessário. Eu quero agradecer a presença do professor Thiago Babo no nosso episódio de hoje. E para você que curte videogames, relações internacionais, se inscreva aqui no canal, dê um like. Aqui no nosso canal a gente tem diversos assuntos em torno do tema relações internacionais. Nós temos já o tema gastronomia, nós temos o tema literatura e vários outros que vocês podem observar aí no nosso canal. Muito obrigado. Obrigado, professor. Obrigado.